Investimento pesado, negociações aí com magnates, cada dia mais evoluindo, detalhes novos para a gente poder passar aí para vocês. Ontem, mais um interessado no futebol do Vasco da Gama apareceu, deu as caras, um grupo norte-americano. A gente vai falar muito sobre isso. Vamos falar também sobre a situação aí envolvendo reforços, porque o Carille chegou descravando tudo aí, deu uma lista de reforços pro Pelim. A gente apurou aí o nome do zagueiro e também do atacante que o Vasco está negociando, que pega todo mundo aí de surpresa. E, claro, a gente vai falar muito também sobre a situação aí de renovação de contrato, e o Vasco ainda recebeu de quebra aí um dinheiro que ninguém esperava. Peço a você que não é inscrito no nosso canal para você se inscrever, meu amigo. Vários vascaínos assistem a gente aqui, a gente tem uma média de 8 a 10 mil visualizações por vídeo e a metade ainda não são inscritos aqui no nosso canal. Por favor, se inscreva, tá? Deixa o joinha também para impulsionar o nosso vídeo para uma quantidade maior de vascaínos. Vamos começar falando aqui sobre grana entrando no Vasco da Gama. Meu irmão, você acha que o Vasco está quebrado? Ontem, 13 milhões caíram do céu aí. O Vasco vai faturar 13 milhões devido à transferência de Paulinho, que estava no Atlético Mineiro, que vai jogar no Palmeiras. O Vasco, como clube formador, tem direito aí ao mecanismo de solidariedade numa negociação aí que bateu quase 120 milhões de reais, mais ali o Patrick e o Gabriel Menino. Vasco se aproveitando aí da sua base. O Vasco também projeta fazer mais dinheiro aí. O Vasco que tem algumas propostas aí na mesa de jogadores que vão deixar o clube, né? Como é o caso do Ryan, uma proposta aí de 100 milhões de reais, é muito dinheiro aí pelo Ryan, né? Um momento muito bom para o Vasco poder vender, porque o euro está lá em cima. Outro jogador que tem proposta para deixar o Vasco é o Luca Piton, tem uma proposta de 60 milhões ali da Roma, e o Cocão, né? Cocão cada dia mais aí com os pés nos Estados Unidos, uma proposta em torno de 25 milhões de reais pelo Cocão. Então, o Vasco tendo um alívio financeiro aí, enquanto o investidor não chega, o Vasco também vai usar aí parte daquilo que obteve de premiação vinda do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil, cerca de 50 milhões para poder manter aí a folha, né, e trazer novos jogadores, arcar com os seus compromissos. A proposta orçamentária do Vasco da Gama, que é de 500 milhões aí para esse ano de 2025. Bom, agora a gente fala aqui sobre renovação de contrato, tá? Novidades importantes para poder passar. Após o Vasco acertar a renovação de contrato do Vitor Luiz, né? O Vasco ontem prorrogou o contrato do Maxwell Alegria, né? E do goleiro Pablo, né? O terceiro goleiro aí, o Pablo. O Vasco que segue negociando a renovação de contrato aí com o Léo Jardim e com o Vegete. A gente espera ter novidade aí na próxima semana com relação a essas duas renovações que está virando
novela. Bom, pessoal, agora a gente fala sobre a situação de reforços, porque o Fábio Carille chegou, não adianta mais reclamar, agora é a gente apoiar o treinador. E o seguinte, o Fábio Carille destravou algumas situações ali que estavam empacadas, porque precisava ali do aval do treinador e também ele deu uma lista de reforços aí para o Pedrinho. O Vasco já tem duas situações concretas aí, tá? O Vasco fechou contrato de 3 anos com o zagueiro Lucas Freitas aí, jogador que é cria do Flamengo, que veio do Palmeiras, né? E fez o último campeonato brasileiro pela equipe do Juventude. É uma aposta que eu acho que vale a pena o Vasco apostar para fazer essa composição de elenco, porque o garoto tem aí 23 anos de idade, chega aqui a custo zero para o Vasco da Gama. Então, assim, eu acho uma boa essa aposta aí. Bom, situação do Tietê também sacramentada. O Vasco acertou em cheio nessa contratação, uma contratação aí de impacto, né? O Tietê chega com um contrato de 1 ano, olha que beleza, e com uma renovação automática caso as metas do Tietê sejam atingidas. Essa contratação é uma contratação muito de impacto, porque eleva o meio-campo do Vasco da Gama, de pessoa Hugo Moura, Tietê, Paulinho, Felipe Coutinho, todo mundo aí, pô, na ponta dos cascos fisicamente, vai ser muito bom. A gente passa também uma situação aqui da lateral direita para vocês, que é o César Olmedo. O Vasco abriu negociações ontem com esse atleta, tá? Por quê? Você deve estar se perguntando, poxa, Laureano, mas tem um PH, tem também o Puma. Para que o Vasco vai atrás de outro lateral? Porque o Puma vai sair do Vasco da Gama, ele tem proposta para deixar o Vasco. Então, o César Olmedo é um nome que agradou bastante o scout aí do Vasco da Gama, jogador da seleção paraguaia, jogador novo também, jogador que tem 23 anos aí de idade, né? Que pode pintar aqui no Vasco. Além disso, né, ontem a gente tomou conhecimento que o Carille, né, deu uma lista de reforços ali para o, o Pedrinho, né, 2 atacantes e 2 zagueiros. A gente tomou conhecimento que esse zagueiro de confiança aí do Carille é o zagueiro Pablo, né, jogador muito conhecido que foi multicampeão com o Carille lá no Corinthians, né? Jogou lá no mundo árabe também com o Carille. Então, o zagueiro Pablo, de 33 anos, Pablo que estava no Botafogo, prestado, né? Jogador que pertence ao Flamengo, certo? E é aquilo, é um jogador que tem muito problema físico. Se ele efetivamente chegar aqui em condições de jogo, é um bom reforço sim para o Vasco da Gama, o Pablo, certo? Mas se chegar aqui meio bomba com essa situação aí da parte física, aí nem vale a pena. Técnica tem, é um bom zagueiro, boa impulsão. Agora a gente fala aqui sobre a situação do atacante Guilherme, que foi outra indicação aí, o ponto esquerda do Santos, né? Destaque aí da Série B, meteu 10 gols, deu 9 assistências, um belíssimo jogador aí pelo lado esquerdo, tá? A gente também fica aí na situação do Denilson, jogador do Cuiabá. O Vasco está muito próximo aí também de fazer esse anúncio. E, claro, aquela situação do Léo Pelé, o Vasco bateu o martelo, o Vasco não aceitou a vinda do Gamarra, o Vasco quer o Coelho, certo? Nessa negociação aí, ou dinheiro, tá? Porque senão não haverá negócio. O Léo Pelé que está muito valorizado aí, e vários times querendo o Léo Pelé. Bom, vamos falar aqui agora sobre a venda da Vasco SAF. A Finway Sports ontem demonstrou interesse concreto aí em comprar
o Vasco, tá? Mas, pelo que a gente tomou conhecimento, é muito difícil de tirar essa compra do Grêmio, porque já está numa fase muito avançada aí de tuitais, de troca de documento, tem reunião marcada, tá? Inclusive o Vasco enviou novos documentos aí para estudo de análise financeira e patrimonial, certo? Dois empresários aí estão por detrás dessa situação, que é o Juliano Bertolucci e o Giuseppe Dioguardi, né? Que são os homens fortes aí aqui no Brasil do Magnate, tá? O Vasco, inclusive, nessa reunião que vai ter aí com o Magnate, pode haver um acordo aí para que o Vasco dê uma preferência para o Grego para receber um aporte ponte aí, para ter um investimento ainda maior no futebol. Perfeito? Agradeço aí pela atenção. Isso acontecendo no ano do Vasco de 2025 está salvo. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.